Oi, gente, bem-vinda ao canal Simone Lacerda, Juntos em Fé. Gostaria de estar deixando aqui com vocês mais um testemunho. Peço perdão pelos barulhos e eu vou procurar ser breve. É assim, né? Quando eu morava na minha outra casa, né? Mas nessa casa aqui que eu tô, quando eu morava na outra casa, em outro lugar, era só Deus, eu e meu filho era pequeno, né? E um certo dia eu tava em casa fazendo faxina. E aí uma missionária foi e me ligou, né? Uma colega minha. Ela foi e me ligou e falou: Olha, Simone, eu orei a Deus, estava orando a Deus, e eu tô com uma amiga minha que tá internada, e eu tava limpando a casa dela, mas lá eu passo uns processos, eu não tô aguentando mais, e eu tava quase desistindo de ficar indo lá limpar a casa dela. Porque só Deus sabe que ela passava, né? E aí ela falou, e eu pedi um sinal pra Deus, que se fosse pra mim continuar indo, que agora se fosse pra mim fazer uma faxina na casa dela, enquanto ela tá lá, que ele enviasse alguém pra ir comigo. E veio e tocou no meu coração você. E por incrível que pareça, esse dia eu tava em casa, né, fazendo faxina também em casa, e eu deixei tudo. Deixei. Muitos podem falar, como assim você deixa de fazer a faxina na sua casa, deixa de limpar a sua casa para ir limpar a dos outros? Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? Tudo tem um porquê, nada é por acaso. E aí tocou no meu coração também de ir, e eu deixei tudo. Peguei meu filho, falei, vamos. Por incrível que pareça, começou a chover, né? Então, quando começou a chover, eu falei, ixi. Mas mesmo assim não desisti. Peguei o guarda-chuva, peguei meu filho, coloquei Deus na frente e fui atrás. Quando chegou lá, tudo, né? Eu fui até andando, tava sem passar assim as coisas nem nada, mas não era muito longe. Quando chegou lá tudo, ela falou: Ó, vou preparar um café da manhã pra gente, umas coisas pra gente, enquanto isso você vai ficando na casa adiantando. Mas tudo bem, né? Tava lá, fiquei, ela foi. E aí ela foi com meu filho, né, pra poder dar café da manhã, fazer as coisas pra ele lá, tudo. E depois ela me trazeria e me ajudaria no restante das coisas, né? Mas enquanto isso eu ficaria lá dando continuidade. E eu fiquei com medo, porque lá dentro tinha um cachorro, né, enorme. Eu não sei qual que é a raça do cachorro, nem nada, mas ele tava preso. Ela falou que ele não conseguia se soltar, né? E eu fiquei meio que com medo, né? Meio que assustada. Eu falei, meu Deus, se esse cachorro se soltar e avançar em mim. Mas tudo bem. Graças a Deus deu livramento. Quando eu cheguei lá, o cachorro ficou latindo, tava latindo muito. Engraçado que quando eu tava lá com ela, o cachorro tava quieto. Aí ela saiu, o cachorro começou a latir. Lati. Aí pra mim entrar dentro da casa assim, o cachorro ficava bem perto. Eu com medo daquele cachorro se soltar e ele latindo. Mas mesmo assim, né? Aí eu me encorajei louvando. Comecei a louvar, peguei a vassoura, comecei a louvar. Comecei a ajeitar uma coisa aqui, outra ali. E quando eu comecei a louvar, o cachorro parou de latir. Eu fiquei até assim, eita. Quando eu comecei a louvar, o cachorro parou de latir. E eu continuei, fui dando continuidade ali na limpeza, fui orando, né? Cada cômodo que eu entrava, eu orava. Só que o que me chamou a atenção é que eu fiquei, meu Deus do céu, porque a casa estava numa situação bem precária, que não parecia que uma família morava ali, sabe? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Não vou expor muito, só vou contar mesmo o testemunho. E não parecia que uma família morava ali, porque a casa estava muito precária. Eu não tô querendo dizer assim no sentido, ai, a pessoa não arrumava, a pessoa era porca. Não, jamais. Eu enxerguei do começo ao fim que ali era um caso espiritual. Que o que aquela família estava passando era espiritual. Porque, sabe, gente, às vezes tem pessoas que passam, né? Muitas pessoas que podem estar vendo esse meu vídeo sabem do que eu tô falando, que vivem nessas condições. E muitas pessoas julgam e criticam e falam, não, é porque as pessoas é preguiçosa, é porca, não gosta de arrumar, isso, aquilo. Não. Gente, é espiritual. Porque vocês sabem que uma pessoa, assim, em sã consciência, quando a pessoa tá bem espiritualmente, mentalmente, seja o que for, jamais vai ficar numa casa, numa situação que vocês já sabem, numa situação precária, ruim, igual dessas casas assim de colecionadores, essas coisas, todo mundo sabe que tem um lado espiritual também. Tanto que quando eu comecei a louvar, o cachorro parou de latir e a casa tava cheio de bichinho, gente, cheio daquelas larvinhas. A casa tinha rato, tinha larva, tinha
Tava bem crítica, banheiro, todos os cômodos da casa tava bem crítico. Mas eu fui limpando, fui louvando e fui arrumando. Não era praticamente assim uma, uma limpeza assim só para ajudar, uma faxina, sabe? Era tipo para restaurar a casa mesmo, porque parecia igual daquelas casas assim, igual das pessoas que vai colecionando lixo, essas coisas. E ali vivia uma família, gente. Vivia uma família e eu, meu Deus do céu, eu fui orando, orando para a pessoa que estava internada, porque só Deus sabe, né? E orando para ela que estava internada, orando pela família dela, orando pelo lar dela. E Deus foi tocando no meu coração o tempo todo que era espiritual. Aí daqui a pouco essa missionária chegou, né? Essa minha amiga chegou para terminar de me ajudar. Aí eu já tinha adiantado bastante coisa, aí ela foi até terminou o restante junto comigo, né? Tudo. E aí, e só que de lá, ela falou que ia ter um culto, se eu queria ir com ela, né? Na sede lá da igreja dela. E eu falei, eu quero sim, vamos, tudo. E aí a gente tava com pressa, né? Porque ela falou, não, vamos, porque se demorar muito, corre o risco da gente se atrasar. Então vamos logo para não se atrasar. Mas eu não gosto de começar as coisas, né? Ainda mais depois de tudo que eu fiz e não terminar. Eu falei, não, deixa eu só terminar essa parte aqui rapidinho, que eu já tô terminando e aí a gente vamos. Ela, tá bom, vou te ajudar rapidinho pra gente não se atrasar, porque tal hora a gente já tem que estar tudo pronto, tudo ok pra gente ir. Eu, tá bom. Quando a gente ia indo, eu limpei assim por cima do fogão, né? E tava querendo, eu não sei porque, algo assim tava pra... Sabe quando você tá limpando por cima, mas algo te diz que não é por cima, pra você fazer mesmo, né? Aquela limpeza mesmo do fogão. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô limpando, né? Limpei assim por cima, que a gente já tava com pressa, né? Tudo. E pra tirar os bichinhos não foi fácil, né? Tudo. E vinha larva, e não foi fácil. E eu falando, mas por que? Eu não sei por que. Algo me disse que pra mim limpar, né? Fazer mesmo uma limpeza mesmo daquele fogão, arrastar o fogão. E ela, não, vamos, deixa só assim por cima mesmo, porque senão a gente vai se atrasar, estamos com pressa, não, vamos, deixa, depois vê isso daí. Tudo que a gente já fez aqui já é o suficiente. Eu falei, não, é rapidinho, eu faço rapidinho. Ela, vamos, não, deixa, faz por cima, vai pra outra parte, faz por cima, que já é o suficiente. Eu falei, não, é rapidinho, né? Eu vou terminar aqui rapidinho. Aí quando eu arrastei o fogão, gente, por incrível que pareça, quando eu arrastei o fogão, quando eu olho assim que eu arrastei e que eu fui mexer no botijão para poder desencostar, né? Para poder limpar aquele local, eu percebi que o registro tava quase todo solto. O registro não tava fechado, né, direito o registro. E veio aquele cheiro de gás, só que a casa tava com um odor tão forte que as pessoas que conviviam ali não estavam sentindo o cheiro do vazamento. E nem nós, quando entramos na casa e começamos a limpar, sentimos o cheiro do vazamento, porque estava vazando bem pouquinho e o odor da casa estava tão forte que estava tampando o cheiro. E ela falou que as pessoas estavam até tendo dor de cabeça e não sabia por quê. E eu falei, irmã, né, meu Deus do céu, isso daqui não tá fechado direito esse registro. Ela falou, minha nossa. E aí a gente pegou, né, alguma coisa para bater para poder apertar o registro para fechar. Só que ela ficou imaginando, né, a gente ficou imaginando quem deixaria, né, não fecharia direito o registro, como assim? Foi um grande livramento, gente. Foi um grande livramento que Deus deu para aquela família. E eu acredito que foi para isso que ele nos chamou, né? Tocou no meu coração, no da missionária. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, gente. Quando Deus tocar no seu coração de fazer algo, né, de fazer o ID, faça, né? Como diz a palavra, quem olha para o vento não semeia. Se a gente olhar para a dificuldade, a gente não faz nada. Se a gente olhar para a pessoa, se você olhar para a pessoa, você não vai ajudar. Se você começar a olhar para a circunstância, se você olhar para o problema, você não vai agir, você não vai fazer, né? Porque motivo, pretexto, tem um monte. Pra gente não fazer, pra gente não agir, tem um monte. Eu poderia muito bem falar, não, tô fazendo a faxina na minha casa também, né? Pra que eu vou parar de arrumar minha casa pra ir arrumar dos outros em troco de nada? Não. E não é isso. Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é
é questão de não, eu vou me prejudicar por causa dos outros, eu vou deixar de fazer minhas coisas por causa dos outros, eu vou isso, eu vou aquilo. Se eu não fosse, poderia muito bem, né, ter meus motivos igual eu tive, peço perdão pelos barulhos, poderia muito bem ter os motivos de dizer que não ia, mas se eu não fosse, só Deus sabe o que poderia acontecer, né? Porque grande foi o livramento. A gente não só de questão de arrumar a casa, como também na parte, né, que Deus deu um grande livramento para aquela família, né? Um acidente, né, poderia acontecer, que um tempo, não sei. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. Se tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude, né? Faça de coração e o nosso pago vem de Deus. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Deus pode enviar de uma hora para outra, pode chamar você para ajudar, para fazer o ID, e é desse jeito, né? Amém? E que a gente tenha um ótimo dia abençoado por Deus.